Bom dia a todos, meu nome é Carlos Galeano, eu sou engenheiro de aplicações da Bentley Systems na área de transportes e infraestrutura local. Estamos reunidos para mais um e-seminar da série de seminários sobre Power Civil for Brasil, hoje apresentando o novo Terrain Model. A Select Series 3 dos produtos da Bentley oferece um novo tipo de elemento chamado Terrain Model, que traz um novo paradigma na modelagem de terrenos. Agora, o MDT é armazenado no arquivo DGN, com recursos avançados de visualização, anotação e edição. Muito mais dinâmico, muito mais rápido em relação às versões anteriores. Essa tecnologia está presente na maioria dos produtos da Bentley, como MicroStation, Power Civil, que nós vamos tratar hoje, Descartes, Bentley Topography, EcoSim Builder, Designer, Bentley Map, etc. Hoje vamos conhecer o Terrain Model a partir do Power Civil for Brasil, na qual está integrado através da nova tecnologia Open Roads. Os produtos de civil como o Power Civil Brasil oferecem mais recursos para trabalhar com Terrain Models do que qualquer outro produto. As ferramentas estão disponíveis através da subtarefa Terrain Model, da tarefa Civil Tools, enquanto no MicroStation estão localizadas em uma caixa de ferramentas sobre o menu Tools. Inicialmente, vou mostrar o fluxo de trabalho a partir dos recursos do MicroStation. Então, a partir do menu Tools, Terrain Models, aqui está a caixa de ferramentas Terrain Model. Aqui você pode comparar a diferença dos recursos entre as duas soluções. O primeiro ícone da caixa Terrain Model permite importar modelos digitais de arquivos externos, porém somente com o formato LandXML, exportado pela maioria dos softwares de civil, como Inroads, Emacs e Civil 3D. Na caixa de diálogo LandXML, importe e edite o nome do modelo digital de terreno como desejar. Escolha uma template do MicroStation para definir a ressimbolização gráfica. Pronto. O modelo digital de terreno é importado imediatamente. Ao selecioná-lo com a ferramenta Element Selection, um menu flutuante oferece operações mais comuns, como propriedades e a exportação para outros formatos. Nas propriedades, você pode ler ou editar diversos tipos de informações. Para uma interface mais completa, utiliza-se a caixa de diálogo Element Information. Na parte de cima, você tem acesso ao cabeçalho do modelo digital de terreno, que mostra o conjunto de features calculadas, como curvas de nível, triângulos, vértices de triângulos, etc. E também o conjunto de features de origem, como os pontos as linhas obrigatórias e o perímetro importado. Esses conjuntos estão também organizados em outras categorias mais abaixo na caixa do Element Information. Na categoria Calculate Features, você pode ligar e desligar a exibição de curvas, triângulos, pontos baixos, etc., com um simples duplo clique. Da mesma forma, na categoria Source Features. Aqui está. A exibição da superfície também pode ser controlada pelas templates de elementos do MicroStation. Basta selecionar a template desejada. Os parâmetros das curvas podem ser ajustados diretamente a partir da entrada Calculate Features Display. Além dos intervalos, você pode controlar detalhes como as simbologias e o texto das cotas das curvas. Vou aproximar um pouco mais. Então, aqui está. Vou selecionar agora a curva mestra, a curva principal, toda a parte de simbologia, a categoria General. Aqui a curva intermediária,
fazer uma pequena alteração, escolher uma outra cor. E aqui mais abaixo, na categoria Contour Labels, vou desligar os textos das curvas intermediárias. Estes textos têm a sua escala controlada diretamente a partir da escala do modelo. Então, ao acessar aqui as propriedades do modelo, defino uma nova escala e aplico. O texto é automaticamente ajustado. Vamos retornar, Models, Properties, mudando a escala. Ok. Para que você não precise ficar ajustando esses parâmetros todo o tempo, uma boa ideia é salvar esses padrões através das templates do MicroStation. Seguramente, será mais produtivo se essas templates forem salvas em bibliotecas DGN e apontadas pelos seus arquivos de configuração. Então, aqui estou fazendo uma alteração nos padrões, por exemplo, de cor da curva mestra. A cor também, estou alterando a cor das curvas intermediárias. E dinamicamente ele vai exibindo isso na tela. Agora, um intervalo entre a curva mestra e o intervalo da curva intermediária. Agora vou desligar as curvas de nível, ligar os triângulos. Outro novo recurso apresentado na Select Series 3 é o novo tipo de renderização chamado Thematic. São 4 diferentes modos, como o Hue Shade, por exemplo. Vou pegar aqui. O Hue Shade, você tem uma maior percepção do relevo do modelo digital de terreno. Outro modo é o Height. A escala de cores baseada nas cotas do modelo digital de terreno é apresentado diretamente na tela e do lado direito esta legenda mostra o intervalo das cotas. Esta legenda pode ser removida, exibida em diferentes modos, customizada para melhor revelar o que você deseja ressaltar no seu modelo digital de terreno. Você também pode desligar, aqui em Display Legend, desligar a legenda. Apresentar diferentes relação de cores, ou até de modo monocromático. Existem algumas pré-definições já entregues com a ferramenta. Porém, você pode escolher a opção customizada e modificar essas cores e esses intervalos. Também a suavidade de transição entre as cores pode ser alterada para uma linha mais fixa, uma fronteira, uma borda mais presente, mais demarcada. Ou retirar totalmente a cor de enchimento, mostrar somente a cor de divisão entre esses valores de cota. O valor das cotas pode ser alterado a qualquer momento. E a legenda e o modelo são atualizados dinamicamente. Se você faz aqui na aba Legend, basta clicar sobre o campo desejado, onde você deseja alterar esse intervalo, a legenda já é atualizada. Você pode retornar as configurações default, caso você desista dessas mudanças que você fez nesses intervalos. A quantidade de cores exibidas também pode ser editada para que essa relação, esses intervalos, seja modificada. Vamos retornar aqui na vista de topo.
Rendered Model Wireframe. O comando Label Terrain Contours permite que você insira as cotas das curvas dinamicamente. A formatação do texto ela é controlada pelos estilos de textos do MicroStation. A partir da caixa Tool Settings da ferramenta Label Terrain Contour, você tem acesso a esses estilos de texto. Então, posso controlar o número de casas decimais, os prefixos, os sufixos, as unidades, etc. Agora aqui passando sobre as curvas, o texto já é exibido com as minhas modificações. Você também pode controlar se todas as curvas serão cotadas ou se apenas as curvas mestras deverão ser cotadas. Observe que somente as curvas mestras agora é que são anotadas. Ok. Já o comando Label Terrain Spots permite que você capture o valor da cota do terreno de um determinado ponto. Aqui eu destaquei alguns pontos com um círculo. Com a ferramenta Label Terrain Spots, identifico o terreno, aonde eu aceitar o ponto, ele vai pegar o valor da cota desse ponto. As configurações de textos e da seta indicativa também são controladas pelos estilos de cotas e os estilos de texto. Agora vamos ver as ferramentas oferecidas pelo Power Civil for Brazil. A importação de arquivos externos é extremamente abrangente. São diversos formatos. Ao carregar um arquivo, você vai contar com mais recursos para definir a importação dos dados. Vamos escolher aqui o Land.xml. Entre esses recursos está, por exemplo, o nome do novo modelo digital de terreno, assim como no MicroStation, a unidade, que aqui no caso já está definida para metros, a ressimbolização a partir das templates do MicroStation. Vamos selecionar uma, aqui Existing Triangles. As opções de tipos de dados a serem importados, se eu quero somente as features, se eu quero somente dados do terreno, né, ou ambos. Também opções de triangularização, vou abordar isso um pouquinho mais tarde. E também o sistema de projeção geográfica, o sistema de projeção das coordenadas que você deseja anexar com os seus dados. Caso esse modelo digital de terreno já tenha um sistema atribuído a ele. Clique em Import e o resultado é publicado imediatamente. Com a ferramenta Element Selection, vamos selecionar o modelo digital de terreno e na caixa Element Information, acessar as propriedades. A opção Add Method apresenta 3 diferentes modos de triangularização. O modo Slivers é baseado em um algoritmo interno do software, onde os triângulos longos são dissolvidos. Já em Maximum Triangle Length, você mesmo define o comprimento máximo do triângulo. Agora, a partir do cabeçalho da caixa Element Information, você pode atualizar o seu modelo digital de terreno caso os dados externos tenham sido modificados. Então, esse link é mostrado no cabeçalho e você, com o botão direito, seleciona Update. E todos os dados externos são atualizados no teu modelo atual. A seguir, é comum você possuir pontos sobrepostos em um levantamento. A ferramenta Conflicting Point Report verifica isso para você.
pois durante a triangularização apenas o primeiro ponto com sua elevação, com sua cota, é considerado, enquanto os pontos subsequentes são ignorados. Essa ferramenta revela esses pontos. Use ferramentas como Analyze Point para ajudar você a tomar uma decisão sobre qual ponto deveria ser usado. Essa ferramenta mostra a curva de nível, a cota e a declividade dinamicamente, conforme você movimenta o ponteiro sobre o modelo digital de terreno. Na caixa Terrain Conflicting Points Report, elimine o ponto que você não deseja. Clique com o botão direito e escolha Delete. Já o comando Terrain Model Crossing Features Report localiza interferências de features lineares, como breaklines e curvas. Em uma interseção, as cotas de dois elementos são calculadas e são comparadas. Se a diferença entre os elementos for menor do que a tolerância especificada, elas não serão relacionadas na caixa de diálogo. Você pode filtrar essas interferências clicando sobre o comando InView, para que apenas essas interferências sejam relacionadas na caixa, para não ficar muito poluída. Vamos mudar aqui a visualização para que ele mostre somente as features lineares. Vou girar o modelo para mostrar como essas interferências estão acontecendo no meu projeto. Aqui, notadamente, as linhas do que seria uma ponte foram definidas como uma breakline, como uma linha obrigatória. Isso está interferindo na triangularização do meu modelo. Ao selecionar uma linha na caixa de diálogo, as duas features são destacadas, cada uma com uma cor para facilitar a identificação na caixa de diálogo. Clicando no botão direito, você pode escolher entre várias ações, como excluir, inserir um ponto na elevação média, etc. Ou até fazer uma correção automática dessas cotas dessa elevação. Agora, alternativamente, você pode usar os comandos da ferramenta Edit Terrain Model para, por exemplo, excluir um vértice, excluir um triângulo, mudar o lado do triângulo, inserir um vértice, mover esse vértice e também excluir uma feature, que é o nosso caso. Basta que você selecione a feature que você deseja excluir, passando o ponteiro sobre ela e aceite esse ponto. Pronto. As features, as breaklines indesejadas foram excluídas. Agora eu vou ligar aqui as curvas de nível para mostrar essa modificação. O processo de triangularização, no caso, não precisa ser feito. O modelo digital de terreno já está atualizado com essas mudanças. Aí está. No próximo exemplo, eu vou mostrar um exemplo das opções para unir dados do modelo digital de terreno em um único modelo. Selecionar a mesma ferramenta, só que dessa vez vou selecionar dois arquivos para serem importados. Os dois arquivos aparecem na lista, eu vou deixar apenas marcado um deles. Vou fazer a alteração do nome deste primeiro modelo a ser importado para terreno natural. Agora eu vou escolher a ressimbolização, escolher a minha template, Existing Triangles, e vou importar os dados. Os dados são exibidos imediatamente na tela desse primeiro arquivo que contém os dados. Agora vou selecionar o segundo e vou ligar a opção Append to Existing Terrain Model e selecionar o meu modelo, que é o terreno natural. Aí está. Os dados foram unidos num único modelo, numa única triangularização.
Se eu for conferir agora o meu cabeçalho, está ali a presença dos dois arquivos externos, que podem ser atualizados. Sobre esse mesmo modelo, eu vou importar uma nuvem de pontos existente em um arquivo TXT, através da ferramenta Create Terrain Model from Ask to File. Esse é o arquivo TXT que contém essa nuvem de pontos, com todas as coordenadas. Seleciono, ele abre uma caixa similar à ferramenta Create Terrain Model from File. Vou garantir que a opção Append esteja ativada para que ele entre num único modelo. E eu posso utilizar uma pré-configuração de importação ou criar a minha própria configuração. Então aqui eu já posso ler o arquivo e decido que vou importar a partir da linha 4 desse arquivo TXT até o final do arquivo. Nessa categoria Columns, eu vou definir o tipo de feature que eu estou importando, que no caso Spot, ou Random Feature. Posso selecionar uma simbolização para esses pontos e definir qual é o separador dessa informação. Sobre cada coluna eu clico e digo o tipo de informação que eu estou trazendo, nesse caso Easting, Northing e Elevation. Na categoria Filters, eu poderia, se fosse o caso, criar novos filtros para que ele lesse somente um determinado tipo de dado, uma linha que comece com uma determinada letra, etc. Clico Finish. Essas configurações eu sou convidado a salvar no arquivo externo para que eu possa reaproveitar e clico Import. Pronto. Os pontos são adicionados ao meu modelo digital de terreno. Agora eu já tenho esses random features, esses spots. E o cabeçalho mostra agora a presença de 3 arquivos externos alimentando esse modelo digital de terreno. Você também pode criar um Terrain Model a partir de gráficos de um arquivo CAD. Nesse exemplo aqui eu tenho 3 arquivos externos anexados, arquivos CAD anexados, que formam o meu modelo digital de terreno. O fluxo de trabalho geral para criar filtros para ler esses arquivos consiste de você criar primeiro filtros individuais de características específicas dos dados e em seguida reuni-los em um grupo com um nome lógico, por exemplo. Então aqui temos um grupo chamado Book Import from Graphics e em cima os filtros. Então vou selecionar esse grupo que já está pronto e aceito a operação. Todos os dados são importados e o modelo digital de terreno é criado. Vamos publicar os triângulos. Aqui está. Vamos desligar as referências para observar melhor o modelo digital criado. Eu posso observar nesse ponto que os random features, os spots, não foram importados. Talvez porque faltou um filtro para ler esses pontos. Então, com a ferramenta Graphic Filter Manager, eu posso criar esse filtro. Eu vou na minha lista de filtros, vou criar um novo filtro. Em seguida, sou convidado a definir quais são esses parâmetros desses elementos. Então, no meu caso, eu vou escolher por níveis. Todavia, os níveis não estão aparecendo que eu preciso, porque a referência que contém esses dados está desligada. Vou ligar aqui a referência para aparecer os elementos sejam exibidos e, consequentemente, quando eu for criar o filtro, agora a lista de levels vai exibir o nível que eu preciso. Pronto, agora sim, aqui está. No meu caso é este nível. Adiciono ele como um parâmetro de busca. Posso ainda definir tipos de elementos, estilos de linha, espessuras, nome de células, features, grau de transparência e até mesmo uma template, né, que ele tenha já associado a ele. Depois clico Finish.
Observe que ele está sendo filtrado apenas por nível. Vou agora colocar um nome para esse filtro, nome lógico, vou chamar aqui de pontos, e informar que esse filtro carrega a feature do tipo Spot. O filtro foi criado. Agora eu preciso ir ao grupo que eu usei para fazer essa importação, que tem aqui a presença de 12 filtros, e adicionar também o meu novo filtro que chama-se pontos. Agora ele faz parte desse grupo de filtros. Concluo a operação, eu só preciso atualizar agora meu modelo digital de terreno a partir do cabeçalho. Botão direito, escolho Update. Agora os pontos Spot são considerados. Vamos ligar novamente os triângulos. Pronto, aí está. Agora já podemos observar a presença dos spots no meu modelo digital de terreno. O novo Terrain Model também permite importar uma nuvem de pontos de dados laser, que tenha sido importada pela ferramenta Point Tools do MicroStation, que também faz parte do Power Civil, e também faz parte de outros produtos da Bentley. Então aqui está. Na tarefa Terrain Model, vamos só mostrar aqui a nuvem publicada pela ferramenta Point Tools. Isso aqui são alguns milhões de pontos. Na tarefa Terrain Model, clique sobre o ícone da ferramenta Create from Point Cloud. Na categoria Filter, ajuste os parâmetros de importação para reduzir o número de pontos, otimizando o modelo sem comprometer a topografia. Depois de definir os parâmetros de redução, clique sobre o botão Test Filter. O sistema agora faz um cálculo para essa redução. Depois de calcular, o sistema vai informar o quanto poderá reduzir do seu modelo. O sistema cria uma nuvem XYZ temporária que é então usada para concluir o processo. Só definir antes a ressimbolização, o cálculo já foi feito, tivemos uma redução significativa. O modo de triangularização e import. Pronto. O modelo digital de terreno já foi criado. Fechar a caixa. Para que a gente possa visualizar melhor o Terrain Model criado, eu vou desligar aqui a nuvem de pontos da Point Tools, da ferramenta Point Tools. Aqui está. Esse é o nosso modelo digital de terreno criado a partir da nuvem de pontos laser, já com uma redução de pontos. Também é possível calcular o volume de corte e aterro entre dois Terrain Models. Você reúne esses dois terrenos como referência em um novo arquivo. Clique sobre o ícone da ferramenta Analyze Volumes, escolha o método para comparar dois modelos, identifique o Terrain Model de origem e depois o de projeto. Esse é o terreno de origem, esse é o terreno de projeto. Confirmo, não vou definir nenhum fator de polamento, de compensação de corte e aterro, deixar o fator 1. E também poderia, nesse momento, escolher um limite para que ele não calcule de toda a superfície, sim somente de uma região. E eu sou convidado a escolher se eu quero ou não salvar esses resultados, né, no meu arquivo. Eu vou dizer que sim, e entrar com um ponto aqui no modelo para que ele coloque o texto. O texto está muito pequeno, eu vou ajustar a escala do modelo para que o texto possa ser ampliado. Aqui está o resultado, que já tinha sido publicado na janela Tool Settings e agora publicado diretamente no arquivo gráfico. Complex Terrain é a capacidade de criar montagens inteligentes a partir de um conjunto de Terrain Models em um único modelo. Neste exemplo, temos aqui 4 Terrain Models que estão referenciados. A caixa de diálogo Complex Terrain Model exibe os Terrain Models atuais e permite
que você selecione e organize os Terrain Models em uma ordem específica, definindo quem será o Terrain Model primário e quais os Terrain Models que serão adicionados nessa base. Esta ordem é crítica para o resultado que você vai obter. Você pode modificar essa ordem a qualquer momento. Neste exemplo, o Terrain Model de projeto criado a partir da nuvem de pontos será adicionado e definido para Merge, o que o deixa em uma área de exceção em relação aos dados da superfície base, como se fosse uma interior feature, um buraco na minha superfície. Agora escolho a ressimbolização e vou definir o nome do meu modelo digital de terreno. Clico Finish. Imediatamente, um único modelo de modelo digital de terreno é criado a partir desses 4 diferentes arquivos. Um simples clique. É muito rápido e dinâmico essa criação. Vamos aqui rotacionar, mostrar o resultado. Observe como a minha superfície de projeto, criada a partir da nuvem de pontos, fez a subtração desse volume do terreno base, do modelo base. Aqui estão os 4 arquivos externos comandando a exibição desse modelo de projeto. O último exemplo que quero mostrar é a capacidade que o Terrain Model possui de reconhecer um corredor modelado pela tecnologia OpenRoads. Com a ferramenta Create Clipped Terrain Model, simplesmente identifique o terreno natural e, em seguida, cada um dos corredores anexados. Cada componente pode ser uma referência. Em seguida, um novo Terrain Model é criado. Feita toda a extração do volume. Aqui está nossos corredores, o terreno de origem, terreno natural, já subtraído para que possa ser exibido o projeto. Perfeito para apresentações. Bem, obrigado a todos pela presença e até o próximo e-seminar.